Muito bem, bem-vindos mais uma vez a mais um Pós-Conceitos, comigo, João Valor e com o Miguel Moreira. Desta vez vamos abordar um tema que atrevo-me a dizer que tem sido quase como esquecido, não só pelo governo, mas também por quase toda a gente, fora, tanto dentro como fora da política, que é a questão dos professores. Eu e o Miguel falamos não por experiência própria, mas quase, porque as nossas mães são ambas professoras e sentimos também um bocado na pele aquilo que lhes custa o trabalho. Bom, Miguel, antes de mais, boa tarde. Olá, boa tarde, João. Podes começar aí a falar, que eu depois Muito já tento obrigado, acompanhar-te. com certeza. Primeiro eu vou tomar a iniciativa de esclarecer um bocadinho as pessoas quanto a esta temática. Quer dizer, tu já fizeste de um certo modo, mas pronto, eu não quero Aprofundar. não quero mais relembrar. Não, é porque é justamente como disseste, é uma profissão que primeiro nos diz muito respeito e portanto nós temos mais um à vontade para falar sobre tal. E porque eu sinto, enquanto lancei o repto desta temática, tu sentiste também, é por isso que aderiste logo. Eu sinto que é uma profissão que com o passar dos anos está cada vez mais debilitada, está cada vez mais envelhecida e acima de tudo está cada vez mais mal vista aos olhos da sociedade em geral. Um professor não é um professor agora é tido como um rico que não faz nada. Atenção que estas palavras que eu estou a dizer são ipsis verbis que eu ouço de muita gente mesmo da sociedade na rua, dizem que são uns ricos e que não fazem nada. E a verdade é um bocadinho grande oposta. É um bocadinho grande oposta. Não tem muito pouco a ver com o que as pessoas pensam e com o que as pessoas realmente. Se é verdade que alguns são assim, é também Sim, verdade é que a grande verdade. maioria não o é. Sim, é verdade. Mas isso é como, assim, há professores que são má lástima, eu próprio já senti na pele alguns, Exato. tu também, é por isso estás a dizer isso, de certeza. Todos nós, assim, de uma maneira geral, acho que todos sentiram um professor menos bom ou um professor mau mesmo. Mas isso também Mas a acontece em todas verdade as profissões, se formos a ver, em todas as profissões. era justamente o que eu ia dizer. Isso acontece em todo lado. Isso acontece em todo lado. No fundo, fala-se tanto de moderação hoje em dia, toda a gente fala muito de moderação, que é preciso ter cuidado. E efetivamente eu acho que, principalmente a tratar destes assuntos, é preciso ter muito cuidado e muita moderação. Porque se há uma coisa que é preciso ver, é que há pessoas em todas as profissões que são uns autênticos. Eu não quero dizer labregos ou uma coisa assim, mas que são preguiçosos, que não fazem, ou incompetentes, não fazem o seu trabalho, ou não o fazem bem, ou não o fazem sequer. Pois Também há sim, muitos professores compreendo. que são assim, mas a verdade é que se nós formos a ver, a responsabilidade que um professor tem não passa só por debitar conhecimento nos alunos, passa por muitas vezes tomar conta dos alunos todos quando estão na sala, que são vários, não são só dois ou três, muitas vezes são 30, às vezes até são mais. Tu tocas aí num ponto interessante. O ponto interessante é que disseste muito bem, eles tomam muitas vezes conta, e está aí uma função, falaste de uma função que não é a função de um professor, que é a função dos pais. Isso aí é uma coisa vergonhosa, porque, olha, eu vou-te já dizer uma coisa, se eu algum dia se fosse eu que mandasse, estivesse num lugar de chefia, das primeiras coisas que fazia era alterar a nomenclatura do Ministério da Educação para o Ministério da Instrução, porque o Ministério da Educação é em casa de cada um. A meu ver, claro. Portanto, Há muita gente que defende que os valores devem ser da família, principalmente quando se tratou desta polémica da cidadania. Eu concordo exatamente. Os valores devem ser da família. A família deve educar, deve indicar o comportamento que uma pessoa deve ter, no fundo. Claro que a pessoa também se deve moldar. Mas não é a escola que deve dizer, pá, olha, que tu não podes estar a fazer isto porque isto é um bocado mau. Não, a escola deve, lá está, instruir e educar. E já essa tarefa é muito difícil, porque lá está, são 30 alunos, às vezes mais, algumas vezes, é verdade, também são menos, mas na maioria das vezes anda à volta desse número, 28, 30. E a verdade é que
a questão de ensinar, não é? De instruir, é uma coisa muito complicada, porque não é toda a gente que percebe à primeira, não é toda a gente que tem a mesma facilidade de compreensão, e também é preciso ter um conhecimento muito vasto para poder ensinar uma pessoa. Porque não é só seguir o livro, não é só olhar para o manual, não é só servir-se daquilo que existe hoje, os suportes de ensino, os sites, toda essa panóplia de ajudas. O professor também tem de saber aquilo que está a dizer. E efetivamente, a questão de ser professor é complicado e está muito desacreditado hoje, nestes tempos que correm. E depois, lá está, essa coisa que tu falaste, dos professores serem ricos. Eu sei que em Portugal as pessoas recebem muito mal, mas eu acho que professores a receberem mais de 1500 euros são uma minoria. Uma minoria. E aqueles que São chegam uma minoria, aí, sim senhor. e aqueles São uma que chegam minoria. aí são também eles próprios uma minoria. Os que chegam aí, olha, eu digo-te já, os que chegam, eu estive a fazer esse estudo antes de vir para aqui para me preparar. Os que chegam, nem foi preciso fazer um estudo, a minha mãe própria me disse. Aliás, até para combatar aí uma coisa que tu disseste, os meus pais são ambos professores. Apesar da minha mãe ser do público e o meu pai de privado, são ambos. Mas lá está, nem foi preciso fazer uma grande pesquisa. Os professores que ganham mais de 1500 euros estão num escalão quase o teto máximo de escalões. E são professores que em média têm todos mais de 59 anos. Lá está. E que trabalharam sempre. Porque é preciso Trabalharam sempre sem parar. E foram sempre efetivaram muito cedo. Exatamente. E isso é uma minoria mesmo muito pequena. Mesmo uma minoria dentro de uma minoria. Eu acho que é, por exemplo, eu sem querer ser, porque não sou, vou só dar mesmo um exemplo, as próprias etnias dentro da etnia cigana, porque existem. eu ia dar exatamente esse exemplo. É porque existem, há os tradicionais ciganos que, por exemplo, vieram há muitos séculos desde dos países mais ou menos da zona da Ucrânia, etc. E depois há outros que vieram de outros sítios e há minorias dentro dessas minorias. E os professores que recebem essa quantidade de dinheiro são minorias dentro de minorias. E as pessoas pensam que não. As pessoas pensam que as pessoas recebem 3 mil e tal euros. E Lá é está. uma verdade que não é verdade. É uma falácia daquelas E é preciso ter em gigantescas. conta que um professor até efetivar muitas vezes anda anos e anos. Anos e anos para efetivar. A minha mãe, Sim, por olha, exemplo, ainda não efetivou. sim, olha, eu tenho está um numa escola tio. diferente. Sim, eu além dos meus pais, tenho 2 tios que são professores. Tenho tios e tenho conhecidos que andaram, e tipo professores também, que andaram anos para efetivar. Anos. A minha mãe E conhece há- o caso de uma professora que só Sim, no sim. último ano em que exerceu é que efetivou. Portanto, efetivou e foi para a reforma. Isto é uma piada. Viver assim é uma piada. Até porque torna-se muito complicado arranjar uma logística nova todos os anos para mudar, se for preciso, de uma ponta do país para a outra. É uma Sim, coisa. É uma era piada, justamente. Olha, autêntica. hoje estamos a completar um ao outro, porque era justamente o que eu ia dizer. Porque até efetivar há um processo completamente desconhecido aos olhos de uma pessoa comum, que é o processo. Esse processo qual é? Esse processo para efetivar é um processo em que muitas vezes os professores se arriscam a ir para a ponta de um país completamente fora do raio que é minimamente aceitável. Eu acho que viajar 30 km para ir trabalhar não é a coisa mais aceitável do mundo, mas é aceitável. Agora, ter que viajar 200 km para viajar, Metropolitanas. claro, sim, por exemplo. Mas, por exemplo, ter que viajar 200 km, eu não estou a exagerar aos 200 km, estou mesmo a falar a sério. Ter que viajar 200 km para ir trabalhar é uma coisa absurda, uma coisa surreal. Só para as pessoas terem noção, eu sou de Viseu e a minha mãe já ficou a trabalhar em Tavira, que é basicamente quase 600 km daqui. Só para as Pois, pessoas- e então Em linha reta não será tanto, mas com as paragens que se tem de fazer é muito complicado. E eu ia dizer que conheço casos, tu então conheces mesmo bem. pronto, lá está. E é uma coisa que não faz muito sentido. Ultimamente
Eu não consigo pensar em nenhuma escola em que ela tenha ficado que não seja de Lisboa para baixo, de Lisboa para o sul. Ela, o mais norte que já tem conseguido nos últimos anos é Lisboa, o que é ridículo, porque lá está, são coisas que não fazem muito sentido. Quando uma pessoa diz que os professores ganham bem e que não fazem trabalho nenhum, lá está, também não faz sentido. Porquê? Porque eu vou dar outro exemplo. A minha mãe, desde que chegou agora para este confinamento, que não tem parado. Sim, Reuniões, exatamente, reuniões atrás de reuniões, todos os dias. testes, É preparar atas. horários. É um trabalho muito difícil. Sim, e depois há muito aquele argumento de que o professor não trabalha porque tem aquele horário, não tem um horário de entrar às 8 e sair às 6. Bom, pronto, aparentemente é verdade, um professor muitas vezes tem tardes livres, tem muitos furos. Agora, há uma outra realidade desconhecida que tu pegaste agora e muito bem que eu posso... É que muitos professores trazem o trabalho para casa. Lá está, tiraste umas palavras da boca, mais uma vez. Trazem o trabalho para casa e é um trabalho imenso, que é preparar aulas, Sim, porque as aulas preparam-nos. Formações que se têm de fazer. Sim, as formações que se têm de fazer para ganhar créditos. Porque, sim, o que eu ia dizer era isto. Sim, um professor tem que preparar aulas e quem acha que um professor vai para as aulas sem ter as aulas preparadas é porque aí desconhece mesmo. Eu não vou julgar, mas é completamente desconhecedor da realidade. Além de preparar aulas, tem que se fazer atas, tem que se fazer reuniões. Lá está, a minha mãe é exatamente igual à tua, desde que veio para casa. Não tiveram aulas, é bom entrar agora de férias. Pronto, se calhar os alunos entraram de férias, mas a verdade é que os professores tiveram que continuar a trabalhar e a minha mãe, penso que desde há uma semana e meia para cá, não parou um único dia. E um único dia, todo o santo dia, desde de manhã até à noite. Exatamente. Olha, eu vou-te chutar aqui outro tema, e perdoa-me a expressão, que é sobre a pandemia. Porque a pandemia veio provar muita coisa e uma das coisas que veio provar é que o trabalho de manter crianças a serem ensinadas é muito trabalhoso e é uma coisa às vezes abismal. Um exemplo. E eu acho que as pessoas não têm bem noção. Não fazem a mínima ideia. Não fazem muitos professores. Não fazem a mínima ideia. Os professores tiveram de se adaptar completamente sem terem tido nenhuma espécie de sem terem sido ensinados. Tiveram de se inventar. Tiveram quase de se reinventar. E porque isto não era assim, as pessoas não estavam habituadas a trabalhar assim, é perfeitamente normal. É perfeitamente normal que as pessoas tenham muitas dúvidas. E lá está, aquilo que aconteceu, não digo que foi uma barbaridade, porque muito provavelmente não se pode comparar àquilo que os médicos estão a passar em termos de sacrifícios físicos e mentais, mas envolveu também um processo do professor se reinventar muito extenso. Aliás, há muitos professores que tiveram bastantes dificuldades em dar aulas e com certeza terá havido muitos que se reformaram com esta situação, porque estar numa sala fechada com 30 alunos como estivemos até há umas semanas é muito complicado e é perigoso. E todo esse processo, não só da parte digital, mas como da adaptação, a estar a falar 2 horas e depois uma pausa de 5, 10 minutos, mais 2 horas, mais uma pausa de 5, 10 minutos, é uma coisa que não é propriamente fácil. Sim, e depois há aqui outra questão, porque isto aqui nós vamos falando e vão-se desencadeando outras situações que têm que ver com o quê? As pessoas tiveram de se reinventar e tiveram que se reinventar sem uma única ajuda do Estado. A net é paga, é a net do domicílio de cada professor, é paga pelo próprio. Os computadores a mesma coisa? Os computadores é exatamente a mesma coisa. E para ambos que defendemos um Estado mais pequeno, mas que funcione, isto aqui vem um bocado corroborar a nossa teoria política. Porque nós defendemos um Estado mais pequeno, mas que funcione. Mas que funcione. E este é um Estado muito... Este aqui é um Estado enorme, mas que não funciona em nada. Lá está.
Lá está. E isto aqui vem provar justamente isso. Nós queremos um Estado mais pequeno. Queremos privatizar tudo. Não é verdade, isso aí são falácias. Nós queremos um Estado mais pequeno, mas que nas áreas fulcrais funcione. Porque isto aqui é prova Um provada. Estado que não diga, por exemplo, que uma pessoa não pode ir dar um passeio a mais de 500 metros de casa. Que isso não faz sentido nenhum. É um Estado... Nós não queremos um Estado assim. Nós não queremos um Estado que tenha 4 mil milhões de euros enterrados numa empresa que está na falência. Não é esse tipo de Estado que nós queremos. Nós não queremos um Estado que não queira agora voltar a privatizar a EFASEC. Não é esse o Estado que nós queremos. Nós queremos um Estado que esteja nos sítios onde deve estar. No apoio às pessoas. Há aqui outra questão que é... há aqui outra questão também que se prende com a questão do envelhecimento da classe docente. Porque tu falaste e muita gente que foi para a reforma. A verdade é que as reformas e as reformas antecipadas na classe docente não é de agora. Lá está. Porque tu reparas numa Há um coisa. estudo que saiu não sei há quanto tempo, acho que foi há pouco tempo, há uns meses, que diz que 90% dos professores desejam reformar-se mais cedo. Pois, isso aí se calhar quer dizer alguma coisa. Porque repara Nós numa estamos coisa. a falar desta maioria, estes professores que vão ficar até ao final vão estar desmotivados. E professores desmotivados criam alunos desmotivados. Desmotivados, verdade. Isso é muito mau para a sociedade. Olha, eu vou-te dar um estudo que nem é da OCDE, nem é da Pordata, nem é nada. É um estudo de Miguel Moreira, que não é nenhum estudo. É mais uma constatação de um facto. Olha, e para os nossos ouvintes, claro. A minha mãe trabalha num agrupamento de escolas, obviamente. E no agrupamento de escolas, ela é das mais novas, a minha mãe. Das mais novas, sim, é das mais novas. Deve haver para aí umas 10 pessoas mais novas, ou nem tanto. Nem tanto. Sabes que idade é que tinha minha mãe? Tem 49, quase 50. E é das mais novas. Das mais novas. É grave. Porque agora não se ouve falar da nossa faixa etária, da faixa etária dos 20, 30, 40. Vê-se muitos engenheiros, muitos advogados. Não há ninguém a dizer que é professor. Eu não ouço ninguém. E basta nós colocarmos esta questão aos nossos ouvintes, que devem também estar familiarizados com a escola básica, com a escola secundária. Se não estão nesse período, estão se calhar na universidade ou um pouco mais adiante, mas basta colocarmos esta questão, com certeza que estarão familiarizados. Quantos dos vossos professores é que aparentam ter menos de 45, 50 anos, não é? Também, as pessoas não saberão, com certeza. E se quisermos exagerar, quantos professores é que terão entre os 30 e 35? E lá está, e depois zero. Aí vamos a zero. O contraponto. Quantos é que têm 50, 55, 60, às vezes até mais? Eu consigo, sem dificuldade nenhuma, relembrar-me de vários professores e professoras que tive acima dos 60 anos. Também eu tive muitos professores perto entre os 59 e a idade da reforma, 66. Tive muitos professores entre essas idades. Para combatar uma coisa que eu te queria dizer há pouco sobre o Estado. Eu quero um Estado que, por exemplo, valorize as carreiras. Agora vou sair um bocadinho dos professores no instante, por exemplo, dos enfermeiros. Os enfermeiros, eu vou-te dizer algo que saiu esta semana, que foi uma votação na Assembleia da República da valorização dos enfermeiros, em que houve unanimidade de votação favoravelmente, menos um partido, que já não é unanimidade, mas quis dizer para... Quase que houve unanimidade. E já não é houve um partido que votou contra, que foi o Partido Socialista. Já não é a primeira vez que este partido vota contra coisas da saúde, porque também há uns tempos foi feita uma votação acerca, penso que foi de implementação de medidas contra a violência praticada. Sim, contra a violência praticada nos hospitais. Lá está. E o Partido Socialista também votou contra. Quantos deputados é que votaram contra? 108 do PS. Pois. São estas coisas. São estas coisas que às vezes... Também há votações, eu vou ser agora coerente, há votações que eu também não percebo às vezes como é que o PSD vota daquela forma, certo? Sim, é verdade. Mas não é aqui, não é este descaramento, atenção. Nós não fazemos parte do sistema, não é? Nós estamos aqui, somos apenas militantes. 2 militantes base. Literalmente. E também podemos criticar o nosso partido. Aliás, eu acho que... Nós não somos propriedade de partido. Nós não somos socialistas. Socialistas é que parece que criticar o partido é uma coisa um bocado chata.
é antipatriótico, como disse a Marta Temido. É a campanha contra Portugal. É. Olha, quanto aos professores, vou dar aqui também outro dado que eu estive a pesquisar. Um professor na Alemanha, em média, recebe 4.500 euros. Na Alemanha. A chanceler Merkel, desde que é chanceler, primou sempre por dar as garantias de que um professor é uma profissão válida. E é uma profissão, aliás, é a profissão mais válida. Eu não vou colocar as coisas assim, mas para pegar nas palavras dela, sinceramente eu concordo. E agora vou tentar usar um pouco do véu de ignorância para falar sobre esta questão. Eu detesto qualificar profissões que são umas melhores do que as outras. São todas fulcrais, todas são elementos base e médios para chegar a um fim, que é uma sociedade cada vez que progrida, não no sentido de progressismo, conservadorismo, mas que progrida cada vez mais. Exato. No sentido de desenvolvimento. No sentido de desenvolvimento, mas um professor realmente, na minha perspectiva, e eu nem vou ser professor, pelo menos. Nem eu. Que eu saiba, para já, até posso vir a ser, até se ver, mas para já não tenho ideias, portanto, falo com um véu de ignorância e falo com desprendimento, apesar dos meus pais e familiares serem, mas um professor realmente é uma coisa muito importante, se calhar a mais importante, se calhar até mais importante que um médico, porque repara numa coisa, para haver médicos é preciso quem ensina os médicos, e quem ensina os médicos são os professores. Exato. E a questão está aí, a questão é que eu vou concluir a minha parte e já vamos terminar o podcast, depois vou dar a palavra sem te interromper, mas só para acabar esta minha parte. Um professor não tem que educar as crianças, um professor só tem que ensinar. Pode educar, olha, não faças isso. Sim, pode fazê-lo, claro. Mas da maneira que acontece. Sim, da maneira que acontece é um extremismo daqueles que não deve acontecer. Uma coisa é. E quem diz o contrário, desculpa a expressão, mas é de uma ignorância atroz. Sim. Que está completamente tapado e as pessoas não veem isso. É diametralmente oposto ao que as pessoas pensam. Um professor, nas aulas à distância, tem que pagar os seus equipamentos, tem que pagar a sua internet, tem que pagar tudo, não tem uma única ajuda do Estado. Um professor deslocado não tem qualquer apoio. Um professor paga para ir trabalhar. Claro que outras profissões, demais profissões, também pagam, mas, por exemplo, dentro dos funcionários públicos, um juiz que vai fazer um juízo ou um julgamento ou outra fora da sua comarca, porque eu já ouvi casos de juízes que eram da comarca do Porto ou da Maia, fazer juízos em Bragança, pagavam-lhes as estadias e as viagens. Um professor não tem nada disso. Um professor pode ir para 200 km fora, tu disseste da tua mãe 600, pode ir para 600 km fora da sua área de residência, que não tem qualquer apoio. Um professor que recebe 1.300 poucos euros, gasta depois tudo, ou no gasóleo, ou nos apartamentos, ou nas casas, como for. Portanto, as pessoas, para concluir a minha parte... Que muitas vezes é difícil encontrar casa. Por exemplo, se for em Lisboa, então, vou mesmo concluir, João. Quis trazer este tema, quis debater isto contigo. Debater, não foi debater, basicamente nós conversamos aqui os dois, mostramos o que aconteceu. Até com bastante convergências. Sim, eu quis mostrar este tema porque realmente a minha mãe muitas vezes diz, e tem razão, que as pessoas pensam que os professores não trabalham, às vezes até lançam anátemas bastante violentos e completamente ignorantes. E pronto, nós temos que continuar a desmistificar estas coisas que estão muito mistificadas, e tenho pena que assim seja, mas espero ter contribuído para mostrar um bocadinho daquilo que se passa. Também aqui para encerrar, não é? Também um bocado pegar nesta ideia do Miguel e tentar também concluir um bocado com a ideia dele, de que no fundo é preciso valorizar mais a profissão, valorizar mais as pessoas e no fundo construir uma sociedade melhor. Isto é um bocado idealista, é verdade, até pode-se dizer que é um bocado utópico,
Mas É a um, realidade é um clichê verdadeiro. é que nós temos de procurar sempre a melhoria e efetivamente a melhoria passa por estes pontos de, de, de alguma reivindicação, não uma reivindicação revolucionária marxista, que eu acho que isso também não leva a ponto nenhum, até pelas soluções que eles pretendem. Mas um bocado também aqui dizer que há algo que está errado, neste caso desta conversa, o caso dos professores, e que é preciso mudar, que há coisas mínimas que se calhar vão fazer um efeito muito grande e que efetivamente a mudança tem de ser procurada e tem de ser desenvolvida nesse sentido de construir uma sociedade não mais progressista, mas mais desenvolvida. Mais progressiva. Exato, exato. E pronto, da minha parte é tudo. Miguel, até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado a todos.